E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje vou comentar com vocês sobre uma coisa chamada consumo de energia elétrica. Eu vou entrar com vocês no assunto relacionado a circuitos elétricos. Então vou aproveitar, hoje eu vou fazer com vocês uma introdução sobre esse assunto, vou comentar o que é corrente elétrica, o que causa a corrente elétrica e como esse primeiro roteiro ele é mais curtinho, não tem como eu falar tudo sobre circuitos elétricos, eu vou deixar isso para o próximo roteiro. Então, como esse é um pouco mais curto, eu vou comentar sobre uma coisa mais rápida, mais fácil, chamada consumo de energia elétrica, beleza? Então, para começar, vamos falar sobre corrente elétrica. O que é corrente elétrica? Todo mundo já ouviu falar nisso, certo? Mas o que é uma corrente elétrica? Bem, quando a gente fala em corrente, essa palavra corrente ela faz alusão a uma correnteza. Se vocês lembrarem de um rio, por exemplo, no rio nós temos uma correnteza, não temos? E o que tem nessa correnteza do rio? Moléculas de água. Então, quando a gente fala de uma correnteza, na verdade a gente está falando de água que flui de um lugar para outro, certo? A corrente elétrica é quase que a mesma coisa. Na corrente elétrica existe uma coisa que flui de um lugar para o outro, como se fosse uma correnteza. Mas é uma correnteza do quê? Uma correnteza de partículas que possuem carga elétrica. Quais são alguns exemplos de partículas que possuem carga elétrica? Se nós pensarmos lá no átomo, nós temos então três partículas, né? O nêutron não tem carga elétrica, mas você tem o próton, que tem carga elétrica positiva, e o elétron, que tem carga elétrica negativa. Se você tem um movimento de alguma dessas partículas que tem carga elétrica, logo você tem uma coisa chamada corrente elétrica. Tá, só que se nós pararmos para pensar, tudo que existe no universo observável é composto de átomos, certo? E dentro dos átomos tem, então, por exemplo, os elétrons que estão em constante movimento. Bem, se eu tenho dentro dos átomos elétrons que estão em constante movimento, então isso significa que a corrente elétrica está por todo canto? Não necessariamente. Porque a definição de corrente elétrica não é movimento de portadores de carga elétrica, mas é um movimento aproximadamente ordenado de portadores de carga elétrica. Se você pegar, por exemplo, um pedaço de fio de cobre comum, ali existem elétrons que estão se movendo. Só que dentro desse fio comum, esses elétrons estão se movendo para todas as direções. Agora, quando este fio de cobre está dentro de um circuito elétrico, conduzindo energia elétrica, então nós temos os elétrons se movendo aproximadamente todos numa mesma direção. Aí sim é corrente elétrica, porque existe um movimento aproximadamente ordenado dos elétrons. Ao contrário, se eu pegar um fio qualquer aí no chão e levantar aqui, ali os elétrons estão se movendo para todas as direções. O movimento não é ordenado. Não existe corrente elétrica, certo? Então, corrente elétrica é isso. Um movimento aproximadamente ordenado de portadores de carga. Nos fios que nós temos nas instalações, quem se move são as cargas negativas, são os elétrons. Ah, significa então que portadores de carga positiva não se movem? Não, nós temos, por exemplo, algumas baterias químicas onde você tem um movimento de portadores de carga positiva. Só que o mais comum que a gente encontra são os elétrons se movimentando nos circuitos. Beleza, pessoal? Mas o que é necessário fazer para gerar uma corrente elétrica, para gerar um movimento aproximadamente ordenado desses portadores de carga, desses elétrons? Vou fazer um exemplo aqui com vocês. Imagina que eu tenho duas esferas. Então, vou falar aqui, ó, esfera A e uma esfera B, certo? Essas duas esferas, elas estão neutras, ou seja, as duas têm a mesma quantidade de cargas positivas e a mesma quantidade de cargas negativas, certo? Se eu pegar um fio e ligar um fio no outro aqui, ó, uma esfera na outra, será que eu vou ter movimentação de cargas elétricas de uma esfera para outra? Não, porque as duas estão neutras, elas não estão carregadas. Não significa que elas não têm carga elétrica, elas têm, só que está na mesma quantidade. Por isso elas são neutras, elas não vão transferir elétrons para nenhum outro lugar, certo? Agora vamos pensar num outro exemplo. Deixa eu apagar esse fio que eu fiz aqui. Vamos supor que de alguma maneira eu fiz com que alguns elétrons da esfera A fossem para a esfera B. Vamos supor 4 elétrons. Então eu tenho 4 elétrons a mais aqui em B. E eu tenho 4 elétrons a menos em A. Isso significa que eu tenho 4 cargas positivas a mais, certo? Agora elas não estão neutras. Essas duas esferas elas estão carregadas.
esta positivamente e esta negativamente. Aqui, de cara, nós podemos perceber o quê? Esta esfera que tem carga negativa, ela tem a potencialidade, ela tem a capacidade de transferir elétrons para algum outro lugar. Enquanto que esta esfera positiva, ela tem a potencialidade ou ela tem a capacidade de receber elétrons de algum lugar. Existe entre elas o que nós chamamos de diferença de potencial, certo? Nós costumamos abreviar a diferença de potencial como DDP, certo? Existe uma diferença de potencial entre elas. Tá passando o carro do anúncio, eu não vou começar o vídeo de novo, tá? Já tinha um cara aqui cortando a grama aqui do lado e tive que começar, mas enfim, fica de fundo aí, beleza? Existe uma diferença de potencial entre essas esferas. Agora, se eu colocar o fio de cobre ligando aqui essas duas esferas, o que vai acontecer? Aquela que tem mais carga negativa vai transferir elétrons num movimento ordenado para a esfera A. Ou seja, haverá uma corrente elétrica passando daqui para lá. Mas essa corrente elétrica vai existir para sempre? Não, porque vai chegar uma hora que daí as duas esferas estarão em equilíbrio. Ou seja, ou melhor, elas estarão neutras. Quando elas estiverem neutras novamente, vai existir corrente elétrica? Não, porque quando elas estão neutras, a diferença de potencial é zero. Ou seja, a corrente elétrica existe enquanto houver uma diferença de potencial entre dois objetos, entre dois corpos, certo? Então, imagina que eu tenho duas esferas carregadas. Eu vou conseguir gerar uma corrente elétrica. Só que ela é uma corrente elétrica útil? Não, porque logo ela já desaparece. Por isso que eu preciso de objetos que consigam manter uma diferença de potencial por um tempo muito maior. Quais são objetos que conseguem manter essa diferença de potencial por mais tempo? Alguns aparelhos como as baterias, por exemplo. Se você tem pilhas, baterias de carro, existem processos químicos que mantêm as cargas sempre separadas, de modo que qualquer coisa que eu conecte ali sempre vai ter energia, corrente elétrica fluindo por aquele circuito, certo? Um outro exemplo, nas tomadas. Nas tomadas, você tem, por exemplo, dois fios. Um é energizado, o outro é neutro. De modo que quando você conecta um aparelho ali, aquele que é energizado vai querer transferir elétrons, para aquele que está neutro. Você vai ter uma corrente elétrica passando por dentro do fio. Então, para eu ter uma corrente elétrica, eu preciso de uma diferença de potencial. Algum lugar tem que estar mais carregado do que o outro, por exemplo. Significa que sempre eu vou ter que ter alguma coisa positiva e outra negativa? Não necessariamente. Eu posso ter, por exemplo, apenas uma esfera carregada. Mesmo que essa daqui esteja carregada e essa esteja neutra, ela ainda vai transferir alguns elétrons para cá. Ainda existirá corrente elétrica. O importante é existir uma diferença de potencial. É claro que para nós conseguirmos utilizar isso de uma maneira mais prática, essa diferença de potencial tem que se manter. Isso acontece nas tomadas, acontece nas pilhas, nas baterias, por exemplo, certo? Bem, agora vocês, só para mais alguns exemplos nessa parte, vocês conseguem pensar que quanto mais carga negativa eu tiver aqui e mais carga positiva eu tiver aqui, maior vai ser a diferença de potencial, correto? E vocês conseguem perceber que quanto maior a diferença de potencial, mais energia eu vou estar fornecendo para a corrente elétrica passar pelo circuito? Então isso é verdade. Quanto maior a diferença de potencial entre dois objetos, mais energia eu estou fornecendo para a corrente elétrica poder percorrer aquele circuito, certo? Agora talvez você esteja se perguntando, mas diferença de potencial, esse nome é bastante estranho, né? Quando a gente fala em tomada, fornecer energia, normalmente a gente utiliza uma outra palavra. A gente não fala, por exemplo, na voltagem da tomada, 110, 220 volts, a bateria do carro, 12 volts, pilha, 1,5 volt. A gente costuma falar volt, não fala? Mas é porque quer dizer a mesma coisa. Diferença de potencial é a mesma coisa que voltagem. A voltagem também ela é chamada de tensão elétrica. É tudo o mesmo nome para a mesma coisa, certo? Alguns livros talvez vocês encontrem o termo diferença de potencial, DDP. Por isso eu estou falando dele aqui com vocês. Mas alguns livros podem utilizar o termo voltagem e alguns termos podem utilizar o termo tensão.
Então, o que fornece energia para a corrente fluir pelo circuito é a tensão elétrica, é a voltagem. Quanto maior a voltagem, mais energia eu estou fornecendo para a corrente atravessar aquele circuito, certo? Então, o que é necessário para que exista uma corrente elétrica? É necessário que exista uma voltagem ou uma tensão elétrica. Diferença de potencial, se você preferir o termo mais técnico, beleza? Bom, já sabemos o que é corrente elétrica, já sabemos o que causa a corrente elétrica, que é a tensão, a voltagem, certo? Agora eu vou comentar com vocês sobre uma coisa chamada consumo de energia elétrica. E quando nós falamos em consumo de energia elétrica, nós utilizamos uma grandeza bastante importante chamada de potência elétrica, certo? O que é a potência elétrica? A potência elétrica ela é definida como a energia que está sendo fornecida para o circuito a cada unidade de tempo. Eu posso calcular a potência da seguinte maneira. Potência é igual a energia elétrica que está sendo fornecida para algum aparelho, para algum circuito, por alguma unidade de tempo. Então, se eu quero, por exemplo, esta lâmpada funcionando, eu preciso fornecer energia para ela. E a cada segundo, eu estou fornecendo uma determinada quantidade de energia. Claro, quanto mais energia eu forneço, melhor talvez a eficiência da lâmpada. Só que em contrapartida eu vou estar gastando mais, certo? Então, quanto maior a potência de algum aparelho, mais energia eu tenho que fornecer para ele funcionar. Quanto menor a potência do aparelho, menos energia eu forneço para ele funcionar, certo? Nós costumamos utilizar essa definição de potência para calcular uma coisa muito importante no nosso dia a dia, que é a energia elétrica consumida pelos aparelhos. Você tem um monte de aparelhos elétricos na sua casa. Vamos supor que você queira saber como calcular a energia elétrica que ele consome. Tem como fazer isso? Tem. Você só vai precisar de duas coisas. Você vai precisar saber a potência do aparelho e você vai precisar saber o tempo durante o qual ele fica ligado. Se você souber essas duas coisas, você pode calcular quanta energia aquele aparelho elétrico está consumindo. Ah, mas como que eu faço para saber a potência do aparelho? Bom, você pode pegar, normalmente atrás dos aparelhos, embaixo dos aparelhos, tem uma pequena etiqueta com algumas informações, com algumas grandezas físicas apontadas ali. E entre elas você tem a potência do aparelho. Ou no próprio manual do aparelho você tem a potência dele. Se você não tem mais manual ou não tem uma etiqueta, você pode até pesquisar na internet que talvez você ache a descrição do produto. Sabendo o valor da potência e sabendo o tempo durante o qual aquele aparelho está ligado, você calcula a energia elétrica. Ah, mas eu preciso ficar sempre escrevendo tudo isso daqui? Não, eu posso utilizar símbolos. Potência nós simbolizamos pela letra P. A energia consumida nós simbolizamos pela letra E. Você pode até colocar um Czinho do lado para saber que energia é consumida. E o tempo nós simbolizamos pela letra T, certo? Como nós queremos descobrir a energia consumida, é interessante que ela fique isolada. Aqui ela não está isolada, o tempo está junto com ela. Como o tempo está dividido, eu passo ele para o outro lado fazendo o contrário, que é a multiplicação. Vai ficar assim. Energia consumida é igual a potência vezes o tempo, certo? Então, sabendo a potência do aparelho e sabendo o tempo pelo qual ele ficou ligado, você consegue calcular qual a quantidade de energia que aquele aparelho está consumindo, beleza? Daqui a pouquinho eu faço um exemplo para mostrar como utilizar essa fórmula aqui, tá bom? Agora eu só vou comentar sobre algumas outras maneiras de você calcular a potência do aparelho. É possível você calcular a potência do aparelho utilizando algumas outras informações, certo? Por exemplo, se você tiver a corrente, simbolizada pela letra I, a corrente que está passando pelo aparelho, e a tensão na qual o aparelho está ligado, e a tensão é simbolizada pela letra U, você consegue calcular a potência do aparelho. A famosa fórmula PIL, pintinho da cidade, beleza? Sabendo a corrente, sabendo a tensão, você consegue calcular a potência. Ah, mas vamos supor que você não saiba a tensão, mas você saiba a resistência do aparelho. Então é só utilizar o pintinho do sítio que você consegue calcular, certo? Tem essa fórmula aqui também. Corrente ao quadrado vezes resistência, certo? PIR, pintinho do sítio. Foi péssimo, mas tá, deixa. Ou, se você sabe a resistência, mas não sabe a corrente, você pode utilizar também
Potência igual U ao quadrado sobre R, certo? Ah, eu vou usar todas essas fórmulas aqui com vocês? Não, é só para vocês saberem que elas existem, certo? E o roteiro ficaria muito longo se eu fosse colocar exercícios de todos esses tipos aqui. Mas eu vou utilizar essa daqui com vocês, ó. O pintinho da cidade, beleza? Então são maneiras de você calcular a potência de um aparelho, sabendo corrente, tensão ou resistência, beleza? Bom, basicamente o que eu tinha para comentar de conteúdo era isso com vocês. Vimos o que é a corrente elétrica, vimos o que causa a corrente elétrica, que é a tensão, e comentamos um pouquinho sobre potência elétrica, que é a quantidade de energia que você fornece durante um determinado tempo para um aparelho funcionar. Se vocês quiserem calcular quanta energia um aparelho consome, pega a potência dele e multiplica pelo tempo que ele está ligado. Só um detalhe. Quando vocês forem calcular, é importante que a potência ela esteja em watts ou quilowatt. Lembrando que 1 kW é a mesma coisa que 1000 watts normais, certo? Tem aparelhos que têm potência muito alta, como um chuveiro, por exemplo, que ao invés de estar escrito quantos watts ele tem, está escrito quantos quilowatts ele tem. No exemplo vai ficar mais fácil de vocês entenderem. E o tempo ele tem que estar em hora, certo? Por quê? Porque quando você pega a conta de energia da casa de vocês, ali vem mostrando quantos quilowatts-hora você utilizou. Então, para você saber e comparar bem os valores de energia, é importante que você tenha o resultado em quilowatt-hora também, porque daí fica mais fácil de você conseguir estabelecer uma comparação, beleza? Bem, de conteúdo era só isso. Se vocês quiserem parar o vídeo por aqui, fica à vontade. O que eu vou fazer agora é o exemplo que eu pedi para vocês darem uma olhada lá no livro, na página 103, e verem o exercício número 2, as letras A e B. Eu vou resolver ele aqui com vocês como exemplo. Se vocês quiserem parar o vídeo por aqui, podem parar. É só vocês pegarem o exemplo e ver. Mas se vocês quiserem ver comigo como é que resolve, o que talvez ajude vocês, aproveita e fica uns minutinhos a mais aí, beleza? O exercício que vocês estão vendo aí na tela diz assim: por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 20 A. Esse A significa ampere, é a unidade de medida de corrente elétrica, tá bom? Então, por um chuveiro elétrico circula uma corrente de 20 amperes quando ele é ligado a uma tensão de 220 volts. Determine, letra A potência elétrica recebida pelo chuveiro, e a letra B, a energia elétrica consumida pelo chuveiro em 15 minutos de funcionamento, expressa em quilowatts-hora. Bem, como vocês vão resolver esse exercício? Primeira coisa, identifica o que ele está pedindo de vocês. Na letra A, ele pede para vocês calcularem a potência do chuveiro. E na letra B, ele pede para vocês calcularem a energia consumida, certo? Para isso, o exercício te passa algumas informações. Vamos separar essas informações também. No enunciado, ele fala que a corrente elétrica que passa pelo circuito é de 20 amperes. Ele fala que o chuveiro está ligado numa tensão de 220 volts. E além disso, na letra B, ele dá para você o tempo durante o qual esse chuveiro ficou ligado. O tempo foi de 15 minutos, certo? Então nós temos essas três informações para nós encontrarmos aquelas duas, a potência e a energia consumida. Quais são as fórmulas que nós temos disponíveis? Nós temos energia consumida é igual a potência vezes o tempo. Essa daqui serve para calcular a energia consumida. E nós temos aquelas outras três que eu comentei com vocês, que servem para você calcular a potência do aparelho. Mas das três a gente vai utilizar apenas uma, que é pintinho da cidade. Potência é igual a corrente vezes o tempo. Vamos lá. Primeiro eu preciso calcular qual que é a potência do aparelho. Será que eu posso utilizar a primeira fórmula? Bem, para utilizar a primeira fórmula, ela aparece a potência aqui, então dá para calcular. Só que para calcular a potência, eu preciso dessas outras duas informações, energia consumida e tempo. Eu sei o tempo pelo qual o aparelho ficou ligado? Sim, 15 minutos. Mas eu sei qual que é a energia que ele consumiu? Não, porque isso pede para achar na B. Então eu tenho duas incógnitas aqui, não tem como encontrar a resposta. Vamos dar uma olhada na outra fórmula. Aqui tem o P de potência que eu quero.
Para calcular a potência, eu preciso da corrente que passa pelo aparelho e da tensão na qual ele está ligado. Eu tenho a corrente que passa pelo aparelho? Sim, falou para mim lá que é 20 amperes. Ótimo. Eu tenho a tensão na qual ele está ligado? Tenho também, 220 volts. Agora, então eu tenho apenas uma incógnita, que é a potência que eu quero descobrir. Então, eu posso utilizar essa fórmula sem problema algum. Vou utilizar aqui. Potência é igual a corrente vezes tempo. Tensão. Potência é igual a corrente, 20 amperes. A tensão, 220 volts, certo? Potência é igual. Agora eu tenho que multiplicar 20 vezes 220. Como que eu faço essa conta? Uma dica rápida. Percebeu que os dois números terminam em zero? Esquece esses zeros. O que sobra? 2 vezes 22. Quanto que dá 2 vezes 22? 2 vezes 22 dá 44. Agora, lembra aqueles zeros que você esqueceu antes? Você coloca ele agora. Quanto 0, 0? 2. Então, você coloca aqui, ó, 0, 0. A potência é de 4.400 watts, certo? Então, a potência, 4.400 watts. Lembra que eu falei para vocês que quando a potência é muito alta, que é o caso do chuveiro, eu posso encontrar este valor em quilowatts? Como que eu faço para passar 4.400 watts para quilowatts? Bom, existem 3 modos. Vou mostrar para vocês os 3. Primeiro, você pode fazer uma regra de 3. 1.000 watts equivalem a 1 kW. Se você tem 4.400 watts, isso equivale a quantos quilowatts? Aí você faz a regra de 3. Uma outra dica é você pegar o valor que você tem em watts, que é 4.400, e dividir por 1.000. É uma outra maneira. Uma terceira maneira mais simples é, sabe o valor que você tem em watts? Você caminha com a vírgula 3 casas para a sua esquerda. Por exemplo, 4.400 não tem vírgula. Isso significa que a vírgula está após o último zero. Você vai caminhar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. A vírgula vai ficar entre os dois 4. Que número que se tornou agora? 4,4. Então, em todos esses casos, o resultado vai ser de 4,4 kW, certo? Então, são 3 maneiras que você pode fazer. Você escolhe aí qual você achar mais fácil ou qual você preferir, certo? Bem, sabemos que a potência do chuveiro é de 4.400 watts ou 4,4 kW. Agora, vamos calcular a energia consumida por esse chuveiro. Para calcular a energia consumida, eu preciso da potência, que eu acabei de calcular, e do tempo. Eu sei a potência e eu também sei o tempo. É só fazer a conta? Não, porque o tempo está em minutos. Desculpa. Lembra que eu falei que o tempo tinha que estar em horas? Como que eu faço para passar minutos para horas? É simples. Pega a quantidade de minutos que você tem e divide por quantos minutos tem no período de 1 hora. Quantos minutos tem 1 hora? 60, não é? Então você vai pegar os 15 minutos e dividir por 60. Vai ficar assim, 15 dividido por 60. Tem como simplificar essa fração? Tem. Se você simplificar, você pode dividir em cima por 15 e embaixo por 15 também. Vai ficar 15 dividido por 15 dá 1. 60 dividido por 15 dá 4. Então, 15 minutos equivalem a quantas horas? 1/4 de hora. É estranho falar isso, né? Mas é uma representação. Se você pegar 1 hora e dividir em 4 partes, quanto vai ter cada parte? 15 minutos. Então, você vai utilizar apenas 1/4 de hora. Se você não gosta muito de fração, você pode trabalhar com números decimais. É só dividir o 1 por 4 direto. Ou você podia dividir o 15 por 60 direto. Quanto que dá 15 dividido por 60? Ou quanto que dá 1 dividido por 4? Se você fizer a conta, vai dar 0,25 hora. Então, 1 hora é 1 inteiro. 15 minutos é 0,25 de hora, certo? Então, 15 minutos é a mesma coisa que 0,25 hora. Tudo bem? Então, lembre-se de converter o tempo de minutos para horas. Para você converter de minutos para horas, pega a quantidade de minutos que você quer converter
divide por 60, beleza? Se você sabe trabalhar com fração, mantenha a fração. Se não, você faz a conta direto e deixa um número decimal, tudo bem? Agora vamos calcular a energia consumida. E eu vou calcular de duas maneiras para vocês verem como é que faz. Então vamos lá. Energia consumida é igual a potência vezes o tempo. Inicialmente eu vou utilizar a potência como 4.400 watts. 4.400 watts vezes o tempo 0,25 hora. Quanto que dá 4.400 vezes 0,25? Isso daqui vai dar, eu acredito, em 1.100 watts hora, certo? Só que lá na conta de luz de vocês o valor vai estar em watts hora? Não, vai estar em quilowatts hora. Como que eu faço para passar esse resultado para quilowatts hora? Lembra aqueles esqueminhas que eu mostrei como você faz para passar de watts para quilowatt? É a mesma coisa. Ou você faz uma regra de 3, ou você divide por 1.000, ou você caminha com a vírgula 3 casas para a esquerda. Eu vou usar a última, que eu acho que é a mais simples. A vírgula está aqui depois do último zero, vai caminhar 1, 2, 3. Vai ficar entre os dois 1. Então, a energia consumida é igual a 1,1 kWh, certo? Agora, se você já sabe o valor em quilowatt, você já pode fazer direto. Energia consumida é igual a 4,4 kW vezes 0,25 hora. Se você calcular aqui direto, vai dar 1,1 kWh, beleza? Dá na mesma. Então, se o valor não estiver em quilowatts, alguma hora você vai ter que fazer essa conversão, beleza? Mas lembra, é só dividir por 1.000 ou você caminha com a vírgula 3 casas para a esquerda, tudo bem? Agora vamos supor que o lugar onde você mora, né, a cidade aí que você mora, em Indaiatuba eu não sei quanto que é o valor, mas, por exemplo, cada quilowatt-hora de energia que você consome custa um determinado valor, vamos supor os 50 centavos. Se o quilowatt-hora aí custa 50 centavos, para você utilizar esse chuveiro durante 15 minutos, você vai gastar aí 55 centavos na sua conta de luz, certo? Então, você soma toda a energia gasta pelos aparelhos da sua casa ao longo do mês, todos os quilowatts-hora aí, e multiplica pelo valor dele. Aí é o valor que você tem da sua conta de luz lá no final do mês. Beleza, pessoal? Então, era isso. Com isso, vocês conseguem resolver o exercício que eu pedi para vocês fazerem lá do caderno do aluno, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem algum comentário aí ou dá um toque lá para mim, beleza? Então, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado também e bons estudos aí.